Graça e paz a todos e a todos, melhor dizendo, porque todos incluem masculino e feminino. Nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, conhecido como CETAD. O Seminário Teológico à Distância, ele foi programado para aquelas pessoas que não podem ou não querem não podem ou não querem estar em um seminário formal de segunda a sexta. Então, você tem aqui nosso contato, WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco. Esse é o nosso contato. É esse WhatsApp aqui, 85, que é de Fortaleza, e aí nós temos 8938-0246. Então, você é nosso convidado. Você pode se matricular e você pode ser abençoado. Então, faça parte das nossas aulas, peça uma aula grátis e estude conosco. Pai do Senhor, irmão Anderson, Deus abençoe. Pode Então, ser, pastor. a todos, eu sou o professor Gilberto Rebouças, nós estamos estudando as cartas de Paulo, né? Epístolas Paulinas 2, que vão desde 1 Corinto até 2 Tessalonicenses. São 4 cartas que nós vamos estar, com a graça de Deus, estudando e aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos começar com a oração, lendo, como é nosso costume. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Aqui estamos para mais um estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, ó Pai, nos ungir poderosamente, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós oramos, guarda-nos do mal. Amém. Então, nós já vimos que a carta de Paulo, ela, basicamente, a gente pode dividir em 2 partes. Tá? Nós aqui dividimos em 3. A primeira parte, do 1 ao 4, vai falar sobre as divisões da igreja em Corinto. Paulo tinha sido informado pelos da família de Cloé, e possivelmente pela delegação que veio de Corinto, trazendo uma carta. E depois, Paulo vai falar sobre o problema da necessidade de disciplina entre um homem incestuoso, que vivia com a mulher do próprio pai, pessoas que
estavam na comunidade da fé, que é a igreja, levando outros para resolverem seus problemas em tribunais não cristãos, e pessoas que estavam se prostituindo com as sacerdotisas dos templos, ou seja, a questão da prostituição. Depois, o apóstolo Paulo chega e ele vai agora responder a perguntas que foram a ele feitas por meio de carta. A delegação, possivelmente, os irmãos que vieram de Corinto, trouxeram uma carta, e nessa carta tinha perguntas. E nós já vimos na aula passada que no grego tem assim, peridé, cada pergunta dessa. Significa a respeito de. Quer dizer que Paulo está respondendo a uma questão. Então, com respeito a, é a tradução de peridé, é uma resposta. Então, ele respondeu a primeira pergunta, que era sobre a questão dos casais, do casamento, como é que devia ser o casamento, como deviam ser as relações, como devia ser a relação do marido e esposa, onde ambos eram crentes, quando um só era crente, os solteiros, os viúvos, qual era a maneira de proceder. Então, essa é uma carta ética, é uma carta muito pertinente aos nossos dias. Está dando para ouvir bem aí, Anderson? Tá sim, pastor. Obrigado. Então, nessa carta, Paulo vai responder agora as perguntas feitas a ele por meio de uma carta. A delegação trouxe uma carta com muitas perguntas. E Paulo vai responder uma por uma. Então, a segunda, depois de falar do casamento, é o que fazer com as solteiras, com as virgens. Como é que faz agora? Então, eles viviam em um mundo onde eles sabiam da prostituição, do domínio do pai sobre a virgem. Mas agora eles querem saber, eles vieram do paganismo, a cidade de Corinto é uma cidade depravada, licenciosa, promíscua. Então agora esses irmãos querem saber como é que procedem agora no cristianismo. E perguntaram a Paulo numa carta, que a gente deduz pela pergunta, como deviam fazer com as virgens. Aquele pai que tinha uma filha virgem, que era uma moça nova, na idade de casar. Nova, quando a gente diz assim, na idade de casar. Então, Paulo diz, eu não tenho um mandamento do Senhor, ou seja, não há um dito. No casamento ele tinha, mas agora ele diz, eu cuido que eu tenho o Espírito Santo. E ele vai dar a sua opinião. E a opinião de Paulo, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E aí ele diz que a opinião dele é de alguém que recebeu misericórdia. E aí ele vai falar uma coisa que é muito importante para a gente entender todo esse contexto. Ele diz, considero por causa da angustiosa situação presente. Então, estava ocorrendo algo em Corinto e ninguém, Paulo não achou necessário, né? Porque para as pessoas que ele estava escrevendo, todos eles sabiam o que ele estava querendo dizer. Paulo não sabia que essa carta um dia seria lida e estudada por nós e que nós não temos conhecimento do que ele quis dizer por angustiosa situação presente. Então, estava acontecendo alguma coisa muito intensa em Corinto.
E aí, Paulo diz, olha, o que está acontecendo? Então, os estudiosos, eles estão divididos. Alguns dizem, não, essa angustiosa situação era perseguição. Mas perseguição tem em todo campo. Outros diziam que era os crentes estarem cercados pelo pecado, uma sociedade depravada. Outros dizem que era por causa da proximidade da vinda de Jesus. Mas sempre que Paulo fala da vinda de Jesus, ele deixa claro. E aqui não. Então, o fato é que nós não sabemos. Né? O povo de Corinto sabia, Paulo sabia, mas ele não esclareceu. Porque se ele soubesse que essa carta ia ser estudada por nós, ele teria dito, pessoal, ó, está acontecendo isso, 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 isso. Então, o fato é que Corinto, a cidade, o lugar, a igreja, estava passando por um momento crucial, um momento difícil, que Paulo chama de angustiosa situação presente. Porque se a gente não souber isso, a gente não vai entender esse texto nem a carta. Então é muito importante saber que isso está acontecendo. Então ele diz, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então ele diz, por causa disso, alguns acreditam que era por causa da perseguição. Então, uma pessoa perseguida, uma igreja perseguida, então o solteiro leva vantagem. Aquele que não tem que levar a esposa, que não tem que salvar os filhos, que não tem que se preocupar, então esse pode fugir para outra cidade, pode largar tudo, tem mais facilidade. Então, por causa dessa angustiosa situação presente, Paulo diz, olha, é bom que o homem permaneça como está. Estás casado? Ele diz, não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Ou seja, não é o momento. Diante dessa tribulação, se você já está casado, não vá se livrar da sua mulher para você escapar. Se você não está casado, então agora não é o momento para você pensar nisso. E aí ele diz assim, mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Então ele diz o seguinte, mas se mesmo assim, diante das circunstâncias, diante da tribulação, diante da perseguição, diante do pecado, diante da proximidade da vinda de Jesus, você deseja casar? Ele diz, então você tem a liberdade para casar. Ele está respondendo essa pergunta. Você tem a liberdade para casar. Você não estará cometendo nenhum pecado. E ele vai dizer, mas se te casares, com isto não pecas. E também se a vez de casar, não pecas. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Paulo diz, olha, vocês vão passar por dificuldades. Casados, com esposa, com, com família, tendo que ganhar dinheiro, tendo emprego, tendo raízes mais fixadas. Paulo está dizendo, olha, você vai passar tribulação. Você vai sofrer. E ele disse, queria poupar vocês disso. Então, não vamos pensar que o casamento é um pecado, mas que naquele momento, naquela circunstância,
Paulo disse não era um bom negócio. Ele disse, eu queria poupar vocês. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem e os que compram como se nada possuíssem. Esse texto, no meu entendimento, é um forte indício para Paulo estar falando da vinda de Jesus, da proximidade, das perseguições e da vinda de Jesus. Porque ele diz o seguinte, o tempo se abrevia, ou seja, cada dia nós estamos mais perto, cada dia encurta mais, a cada dia é um dia mais próximo da vinda de Cristo. E aí ele diz assim, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Ou seja, que você não dedique todas as suas forças, todas as suas energias à vida de casado, às preocupações apenas do lar. Ele não está incentivando ninguém a, a viver relaxado no casamento, a não se importar com as coisas do casamento. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, diante dessa angustiosa situação, diante dessa circunstância, é como se você não fosse casado. O casado deve agir como se ele fosse solteiro. Não deve ficar preso, não deve dar tanta importância ao trabalho para sustentar a família, ao cuidado dos filhos, como se isso fosse a coisa mais importante. Ele não está negando isso. Ele diz que o homem deve trabalhar, que o homem deve amar, que o homem deve cuidar da família, que deve ser exemplo. Mas ele diz seja como se não fosse. Ou seja, que seu foco, que a sua grande preocupação não seja apenas isso, mas que seja em viver de forma que Jesus possa voltar a qualquer hora e encontrá-lo não enredado pelas coisas deste mundo. Que aí é onde vem a dificuldade, por isso que ele prefere ser solteiro. Porque é como se ele dissesse, olha, irmãos, você é casado, você tem que ter um trabalho, tem que ter residência, tem filhos, talvez os filhos sejam novos, tem esposa. Então, diante da tribulação, diante da perseguição, diante dos problemas do mundo, de você perder sua casa, perder seu emprego por causa da sua fé, então você vai ter um monte de pensamentos assim, e agora? Agora que eu sou casado, sou cristão, eu estou diante de uma sociedade promíscua, que persegue. Então, se eu perder o emprego, como é que eu vou sustentar a família? Se eu perder a casa, se eles confiscarem a minha casa, se o meu filho ficar doente, se eu tiver que fugir à noite, como é que eu faço para levar essas crianças, a mulher, o que eu deixo, o que eu perco? Então, Paulo está dizendo, olha, irmãos, eu queria poupar vocês de toda essa preocupação. Aí ele diz assim, mas também os que choram, como se não, assim, aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam pessoas, aqueles que tiveram gente presa, aqueles que estão passando por toda sorte de sofrimento, como se não chorasse. Ele se haja como se você não estivesse sofrendo. Não deixe que a dor separe você de Cristo. Não deixe que a dor faça você esquecer da comunhão com Cristo. E, infelizmente, muitas vezes,
Quando a gente chora, quando a gente sofre, a pergunta que vem à nossa mente é: cadê Deus? Senhor, onde tu estás? Então ele está dizendo: você que está sofrendo, seja como se você não sofresse. Haja diante da situação, porque senão você vai fraquejar. E aí ele diz assim: e os que se alegram, aquele que casou, aquele que ganhou dinheiro, aquele que foi promovido, como se não alegrasse. Ele disse: não se deixe levar por essa alegria momentânea. Qual é o ensino de Paulo? O foco é Cristo e sua obra. E nada deve nos tirar desse foco. Nada. Nem a tristeza, nem a alegria, nem as nossas responsabilidades. Nós devemos saber lidar com essas coisas, colocando como prioridade a nossa comunhão com Cristo. Aí ele diz: e os que compram, mas aqueles que têm condições, como se nada possuíssem. Aqueles que estão comprando, estão tendo mais, porque quando você compra, você está acumulando, e a cultura do Novo Testamento não é uma cultura acumuladora, é uma cultura de repartir. O cristianismo não é religião de acumular. O verbo que o cristianismo conjuga não é o verbo acumular, mas o verbo repartir. Então, Paulo está dizendo: oh, você está bem, você está se dando bem na vida, você está tendo condições de comprar propriedades, casas, bens. Veja como se você não tivesse possuindo nada. Coloque todo o seu foco na pessoa de Jesus. Aí ele diz: e os que utilizam deste mundo, ou seja, aqueles que trabalham, que estão ligados a compromissos com a sociedade, com o sistema, como se dele não usasse. Como se você tem um emprego, por exemplo, esse emprego é um emprego bom, um emprego do governo, um emprego que traz estabilidade. Então ele diz o seguinte: olha, porque a aparência deste mundo passa. A palavra esquema ou esquema, depende da pronúncia adotada. Então, o que ele diz? Ele diz: olha, tudo isso aí passa. Ele diz: não coloque seu foco no bom emprego, nas suas relações com a sociedade ao redor. Porque esse mundo passa, esse mundo muda. O que hoje era uma empresa grande, amanhã pode estar falida. O cargo que você ocupa hoje, amanhã pode não ocupar. E esse mundo hoje de glória, amanhã pode desandar com a vinda de Jesus. Então ele diz assim: o que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Então Paulo está preocupado com os irmãos que possam ter tantas preocupações, que estas preocupações venham afastá-los do compromisso com Cristo, ou esfriá-los. E Jesus teve essa mesma preocupação quando Jesus disse: olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir, porque vosso Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, o meu temor é que vocês se preocupem tanto com a vida de casado, tanto com as dores, os sofrimentos, tanto com as alegrias, tanto com
as aquisições, tanto com os trabalhos seguros, com o bem-estar social, que vocês acabem relaxando na comunhão com Deus, no servir a Cristo. E aí ele diz, o meu problema é a preocupação. Eu queria que vocês estivessem livres dessas coisas para que vocês pudessem se dedicar completamente a Cristo. Paulo nos ensina o seguinte, que estas preocupações acabam fazendo com que a gente não possa dar o todo a Cristo. Que a gente dá parte, ou pedaços, ou restos, ou gotas. Aí ele diz assim, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Então, o grande problema de Paulo é que quem casou, diante daquela angustiosa situação, que diante de qualquer situação, ele é alguém dividido. Ele é alguém que tem que tomar conta do lar, tem que ser o provedor, tem que resolver as questões, tem que trabalhar bastante, tem que proteger o lar e tem que servir ao Senhor. Então, Paulo diz que a pessoa tem que fazer duas coisas. E ele diz, esse homem é um homem que, por definição, está dividido. Ele não pode se dedicar plenamente às coisas de Deus, porque ele tem outras coisas. E é o que a gente tem ouvido tanta gente dizer. Aí ele diz, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então ele está dizendo, olha, aquele que é solteiro, a preocupação dele é uma. Aquele que é casado tem duas preocupações. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Mas tem uma coisa. Eu não posso fazer tudo que eu gostaria de fazer. Porque eu tenho outras coisas, outros compromissos, porque eu sou um pai de família, um provedor. Paulo diz, já aquele que não tem isso, e principalmente naquela situação, nunca esqueçamos disso. Ele diz, está preocupada, ele diz assim, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Santa aqui não tem o sentido ético, mas de consagração. O que é o sentido ético? O sentido ético é uma pessoa santa que ela tem um bom caráter, que ela é separada do mundo. Então, esse é o sentido ético. Então, nesse sentido, as casadas são santas, as solteiras são santas, as viúvas são santas, todos são santos. Mas ele está falando no sentido de consagração. Para ser santo. Né? Aí ele assim no corpo, como no espírito. Veja que Paulo não ensina essa história que o pessoal diz por aí, que a pessoa tem um corpo, uma alma e um espírito. Para ser santo tanto no corpo quanto no espírito. Então ele está dizendo, olha, essa pessoa que é solteira, ela não está preocupada com as coisas do corpo. Ela não tem que sustentar ninguém. Ela pode dedicar mais tempo às coisas de Deus. Ela não tem aqueles desejos sexuais que a pessoa que uma vez que teve relações sexuais passa a ter. Isso não quer dizer que a pessoa seja alguém apático ou alguém sem desejos.
Nós não estamos dizendo isso porque o mundo ficaria horrorizado. Não, nós estamos querendo dizer que o que Paulo está querendo dizer é que essa pessoa ainda não teve esse despertar para essa busca de sexo desenfreado. Então ele diz o seguinte: se preocupa em ser santa, tanto no corpo como no espírito. Ou seja, ela se devota completamente a Deus. É isso que é ser santa, é se consagrar. Consagrar é se separar. Entende? Nessa daqui, pode se dedicar completamente para as coisas de Deus. Tanto com o corpo, porque ela está livre, ela não tem um marido, ela não tem coisas a fazer como a outra, ela não tem que estar preocupada em agradar o marido sexualmente. Aí ele diz assim: a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo. O mundo aqui tem um sentido de secular, não um sentido negativo, mas se preocupa com as coisas da sociedade. Com almoço, com custo de vida, com casa, com tudo. Então, o grande problema de Paulo é, diante dessa angustiosa situação, queria que vocês ficassem desimpedidos, que nada impedisse vocês de se dedicar totalmente a Cristo, que Paulo busca uma dedicação total e restrita, sem nada que possa impedir 100% de dedicação. Aí ele diz assim: de como agradar o marido. Ele diz: ela quer servir a Deus, ela quer estar com os irmãos, ela quer comungar, mas ela lembra que o marido está chegando. Ela lembra que a casa tem que estar é, bem organizada. Ela lembra da refeição, ela lembra dos filhos, e ela lembra de que ela tem deveres sexuais. Então ele diz assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos. Então Paulo disse: olha, eu estou preocupado. Não vão pensar que o apóstolo Paulo está tão preocupado, a cabeça dele está tão cheia de coisas. Vamos dar um conselho a Paulo, para ele não se preocupar tanto. Paulo, esfria a cabeça. Paulo, relaxa. Para que as pessoas não pensem isso, Paulo diz: olha, digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Eu estou pensando, estou preocupado, não é comigo. Estou preocupado com vocês. Aí ele diz: não que eu pretenda vos enredar. Isso aqui é vem da caça. Era uma armadilha, era capturar as pessoas para ele. Então, Paulo disse: eu não estou querendo capturar vocês para mim, mas somente para o que é decoroso. Ele disse: se estão dizendo por aí que eu quero pegar vocês para mim, para usufruir dos bens de vocês, para enriquecer a custa de vocês, não. Para ter algum lucro material às custas de vocês, de maneira nenhuma. Ele diz: mas para o que é decoroso, para aquilo que enfeita, que orna, que abençoa, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Está aqui. Então, ele diz: toda essa orientação é porque eu quero que não haja nenhum impedimento na dedicação de vocês. Eu queria que vocês não tivessem nada que impedisse a dedicação ao Senhor. Paulo era tão dedicado a Deus que ele afastava da vida dele
e desejava que a igreja também fizesse isso. Tudo aquilo que pudesse vir a impedir, a servir de empecilho para essa consagração total e restrita ao Senhor. O Robertson e o Prum, eles citam Bacon e ele diz assim: aquele que tem mulher e filhos penhora a fortuna. E os filhos suavizam os labores, mas tornam mais amargos os infortúnios. Então ele está dizendo, olha, os filhos, eles suavizam os labores, a gente trabalha com alegria, trabalha com felicidade, para poder dar o bom e o melhor para eles. Eles dizem, mas tornam mais amargos os infortúnios. Na hora do infortúnio, que é o que está acontecendo aqui, eu vou repetir. Tudo aqui tem um contexto. Tudo que Paulo está orientando por conta dessa angustiosa situação presente. Está acontecendo lá, nós não sabemos, mas o que está acontecendo é tremendo, está fazendo com que as pessoas se dediquem desimpedidamente ao Senhor, que elas abram mão de qualquer coisa que possa impedir, e ele tem o cuidado das pessoas também não abrirem mão. Por exemplo, do marido dizer, eu vou largar a esposa, eu não quero mais ser casado. Da moça, de repente, querer se casar. Do viúvo dizer, eu não quero mais me casar. Então, ele está com esse cuidado de que as pessoas tenham uma vida desimpedida, mas que aqueles que já contraíram matrimônio, que têm as suas obrigações, não joguem fora. Por exemplo, a pessoa que tem um emprego, não vá jogar fora, mas que viva de maneira dedicada. E agora, Paulo vai dizer que o casamento é para quem não possui o dom do celibato. Entretanto, se alguém julga tratar sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Então, o autor, Paulo, está dizendo o seguinte: mas vocês estão me perguntando o seguinte, Paulo, a minha filha já está passando da idade de casar, passou da idade, as circunstâncias exigem. Então, o que eu faço? Eu sou um pai, eu que tenho que, na cultura judaica e antiga, do mundo antigo, o pai é que arrumava o casamento. Então, é ele que decidia se a filha casava ou não. Então, Paulo diz o seguinte, olha, se você acha que está sendo desonesto com a sua filha, que já devia ter arrumado um casamento, porque ela já está passando da idade de casar. E as circunstâncias exigem. Ela não tem o dom de viver sem casar, sem sexo, ela sonha com isso. E disse, então, case. Aí ele disse assim, não peca. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que tem domínio próprio, que tem dom, que sabe que a filha não está desesperada para casar. Porque nós temos um problema, nós queremos que todo mundo se case. E a gente esquece que tem exceção. Tem gente que não nasceu para casar.
tem a regra é casar, e a exceção é o celibato. Celibato é aquela pessoa que tem a escolha de não casar. Tem muita gente que tem o dom de não casar, casou e aí foi um desastre. E tem gente que não tem o dom do celibato e foi tentar ficar solteiro e aí o desastre foi grande. Então é isso que Paulo está falando aqui. Ele diz aquele que não tem casas. Aquele que tem, se você olhou, prestou atenção, sua filha não está sofrendo, não está com problema nenhum, ela gosta do estado que está, ela não, isso não passa pela cabeça dela, então fique firme. Ele diz assim: quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Ele está dizendo, diante dessa situação, quem casa não está errando. Mas quem não casa, quem não vai procurar casamento para ela, está fazendo melhor ainda, porque ela vai se ver livre de um monte de tribulação. Ele diz, a mulher está ligada enquanto o marido vive. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, Paulo está falando de um novo casamento. E ele diz que esse casamento, as pessoas devem ter perguntado, mas, irmão Paulo, e aí? O que a gente faz? Sempre que eu dou aula, a turma inventa um monte de circunstâncias das igrejas. Então, parece que é isso que estão fazendo aqui. Paulo responde uma coisa, tem outra, uma terceira pergunta lá. E, irmão Paulo, a minha filha casou, eu casei minha filha, mas o marido morreu. Paulo diz, olha, fica livre para casar. Então, deve ter sido a pergunta. Agora que ela está viúva, ela casa ou não casa? Lembre-se, Corinto era uma cidade pagã. Os coríntios eram pagãos, eles não sabiam de nada, eles não tinham orientação, eles não tinham se discipulado. Se hoje nós temos um monte de gente que não tem nenhuma orientação, apesar de muitos anos de frente, imagina naquela época. Aí ele diz assim, ele faz uma ressalva, mas somente no Senhor, ou seja, tem que casar com outro cristão. Eles podem casar, mas pode casar no Senhor. E eles, todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha própria opinião. Então, quer dizer, diante dessa circunstância, dessa angustiosa situação presente, e das tribulações, e de servir ao Senhor, eu dou a minha opinião de que essa mulher seria mais feliz se ela ficasse solteira. Feliz aqui não tem o sentido da emoção, mas o sentido da atitude mais correta, da atitude, da melhor decisão. Então, Paulo está dizendo, ela teria a melhor decisão, a decisão mais feliz seria de ficar solteira nessa situação aí. Aí ele diz assim, porque as pessoas podem dizer, já que ele não tem o mandamento do Senhor, aí ele diz, todavia eu penso que também eu tenho o Espírito Santo. Ou seja, ele está chamando a atenção, dizendo, eu sou inspirado pelo Espírito Santo. Não é porque eu disse que eu não tenho o mandamento do Senhor que eu não sou inspirado. E o apóstolo Paulo agora vai falar de outro problema. Ele vai responder outra pergunta. Ele já respondeu as perguntas sobre casamento, sobre se a filha casa ou não casa, como deve ficar os solteiros, as viúvas. Então, agora, ele vai responder outra pergunta. Então, naquela cidade, a cidade pagã, cheia de templos, com ídolos, e todas as carnes eram sacrificadas nos templos e depois levadas para o comércio. Então, era muito difícil, talvez até impossível, alguém comer uma carne em Corinto que não tivesse sido oferecida a um ídolo. Então, aí, diante disso, o povo de Corinto, os irmãos da igreja, perguntam, e aí, Paulo, o que a gente faz?
Como é que a gente lida agora, tendo ciência? Porque como é que era a situação? A pessoa ia para o templo, oferecia um sacrifício, um boi, digamos, um carneiro, uma parte daquele carneiro era queimado para a divindade ou para as divindades. O templo era um lugar luxuoso, era uma espécie de restaurante. E outra parte era dos sacerdotes pagãos, e uma terceira parte era dada ao ofertante, para que ele pudesse fazer uma ceia de primeira. Então, os sacerdotes recebiam muita carne, e carne de primeira. Então, eles iam lá no açougue, nos armazéns, e eles vendiam. Não tinha refrigeração, não tinha geladeira, não tinha freezer. Então, eles iam e vendiam. Então, quando você queria uma carne de boa qualidade e com bom preço, você procurava pela carne sacrificada. Porque ela tinha sido comprada. Diga mesmo. Pode falar. Fala aí que eu não tô lendo direito aqui, não está dando para ler direito, não. Falam. Ah, é porque está claro, se você botar em negrito, fica melhor. O que acontece? Em Corinto, havia em muitos tempos tudo que era divindade. E gente do mundo inteiro. E as pessoas iam ofertar. Então, quando elas ofertaram, o animal era partido, tinha a parte que era queimada, oferecida aos deuses, a parte que era da pessoa, para ela fazer um jantar, um almoço com os amigos, e uma parte era para os sacerdotes. Então, o sacerdote recebia muita carne. E aí o sacerdote ele fazia o seguinte, ele, com tanta carne e sem lugar para guardar, ele vendia a carne no mercado. Então, aquela carne que já tinha sido oferecida a um Deus, ela era vendida no mercado público. Então, quando a pessoa ia comprar no mercado uma carne, já sabia que aquela carne tinha sido uma carne sacrificada a um ídolo. E que as melhores carnes, e mais em conta, por um bom preço, eram carnes sacrificadas. Então, toda a carne que tinha no mercado tinha passado por um, um oferecimento, um sacrifício ao ídolo. Então, a questão era, já que nós sabemos que a carne de Corinto, a carne dos animais que são vendidos no mercado de Corinto, e essa carne que a gente compra lá no mercado, ela foi sacrificada, o que a gente faz? Então, eles perguntaram, Paulo, e aí, come ou não come? O que a gente faz? Deu para entender? Então, a pergunta agora é, Sim, o que a pastor. gente faz? Come ou não come? Então, Paulo vai responder, porque aí é o chamado a liberdade cristã. É que o cristão foi chamado para ser livre. O cristão não é alguém que está preso àquela história do quadrado. Você tem que ir por aqui, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. O cristão é alguém livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas a grande pergunta é até onde vai essa liberdade? Até onde?
Que é a pergunta que quase todo mundo faz. É até onde eu posso ir e continuar crente? Então, Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, entendeu, Anderson? Entendi muito bem, meu pastor. Amém. Sabemos que todos somos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar é no tocante às coisas sacrificadas, a ídolos. Então, o povo tinha feito mais uma pergunta. Paulo, e aí? E as coisas sacrificadas, a carne? A gente come ou não? Compra ou não compra? Vira vegetariano, vegano ou não? O que a gente faz, Paulo? Como é que é agora no cristianismo? Por quê? Porque tinha uma turma lá que já tinha aprendido, tinha estudado e tinha uma mente mais filosófica. E eles não viam problema em comer carne. Tinha dois grupos. Tinha uns que são os sábios, que achavam o seguinte, olha, eles eram sábios racionais, pessoas que tinham conhecimento, mas que o seu conhecimento era usado só em benefício deles e não se importavam se aquele conhecimento podia danificar alguém que não tinha o mesmo conhecimento. Então tinha uma turma que já sabia, que estava firme na sua postura, e tinha uma turma que tinha chegado, não tinha ainda se livrado dos deuses pagãos, ainda tinha aquele temor. E tinham passado a vida toda acreditando naquela divindade, nos poderes, nos castigos. Então tinha uma turma que não tinha mais medo, sabia que eles não existiam, e tinha uma turma fraquinha. E Paulo agora vai aconselhar esses dois grupos. O que faz? Primeiro ele vai dizer o seguinte: reconhecemos que todos somos senhores do saber. E não é algo só de vocês, dessa turma forte. Ele disse, eu também sei. Aí ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor é difícil. Ele diz, olha, vocês estão se ensoberbecendo. Eles têm cuidado, porque saber pode levar a gente a achar que é melhor que o outro e desprezar o outro. Ele diz, mas o amor pensa em edificar o próximo. O amor constrói. Aí ele está dizendo, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então ele diz o seguinte, se você acha que você é o sábio, é o teólogo, se você acha que já aprendeu tudo, que não tem mais nada a aprender, que você só tem a ensinar, então ele diz, ainda não sabe como convém saber. Você ainda não aprendeu. Você pensa que é um sábio, mas na verdade você não é. E ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ele não diz que a gente conhece a Deus. Ele diz que Deus nos conhece.
Aí ele vai, agora já que ele falou para esse grupo que estava ali se achando o rei da cocada preta, aí ele volta. Vamos agora voltar para a pergunta de vocês. Já disse para essa turma aí que fiz do freio. Aí ele diz, no tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão só Deus. Isso provavelmente era o que os sábios diziam. E que os sábios pensavam? Como é que era o raciocínio deles? Disseram, olha, eu aprendi agora que só existe um Deus. É o nosso Deus, o Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Então, as estátuas, os deuses feitos de mármore, de madeira, não existem. E eles raciocinavam assim, se eles não existem, então não podem nos fazer nada. Então, se eu como uma comida no templo dele, e ele não existe, ele é apenas um bloco de pedra ou de madeira, então ele não pode me fazer nada. Então ele nem existe. Então como é que alguém que não existe vai me fazer mal? Então eles diziam, olha, é normal, eu posso comer à vontade, porque esse ser aí nem existe. Então, eles estavam dizendo lá para os irmãos, olha, esse ser aí nem existe. E Paulo diz assim, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há outro senão só Deus. Paulo está concordando com eles em parte. Paulo diz, é verdade. Há um só Deus. Teologia de vocês até aí está indo bem. Aí ele diz, porque ainda que haja também alguns que se chamem Deus, lá no paganismo, quer nos céus, quer sobre a terra, tinha Deus em todo canto, e cada Deus tinha uma jurisdição, um era Deus da montanha, outro era Deus dos mares. Aí ele diz, como há muitos deuses e muitos senhores, ele diz, rapaz, aí em Corinto tem Deus para todo gosto. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas são todas as coisas e nós também por ele. Então ele está dizendo, olha, até aqui tudo bem. O raciocínio de vocês é correto. Há um só Deus, os outros não existem, então os outros não podem fazer nada, castigar vocês, não podem amaldiçoar vocês. Então, vocês comerem lá não tem nenhum problema desse ponto de vista. Por esse raciocínio, vocês estão corretos. Aí Paulo agora vai dizer, olha, mas vocês não vivem só. Vocês não são uma ilha, vocês são uma comunidade de cristãos. Não tem só esse grupo aí de pessoas na igreja que sabe, que já aprendeu, mas que se ensoberbeceu e esqueceu dos outros. Ele diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Ele está dizendo, nem todo mundo aí em Corinto tem essa maturidade, tem esse pensamento. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ou seja, essa pessoa que viveu no templo, que era uma espécie de beato na época, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificaram. Então ele está dizendo, olha, para eles, isso ainda, esse Deus ainda tem poder. Esse Deus ainda não desapareceu da mente deles, ele ainda fica com aquele receio, será que eu como? Será que eu não como? Vai que o Deus fulano de tal vem pegar no meu pé de noite? Será que esse Deus não é um Deus menor do que o nosso Deus? Então, enquanto um grupo dizia assim, só há um Deus, o resto não serve para nada, não existe, não faz nada, esses aqui ficavam assim, será? Mas eu ainda não aprendi, eu ainda imagino que tem Deus, tem os santos. Será que eu não vou ser
contaminado? Será que o mal não vai entrar? Será que não vai me castigar? Então, Paulo diz o seguinte: ainda comem dessas coisas como sacrificado. Para eles, Paulo diz, ainda tem valor. Eles ainda não conseguiram se desvencilhar das crenças totalmente. Eles já estão na igreja, estão servindo o Senhor, mas ainda é mais ou menos assim, um cristão que chegou e disse: rapaz, olha, eu não tenho problema com estátua, eu não tenho problema com imagem de santo, não tem problema, para mim tanto faz como tanto fez. Eu posso entrar no lugar, numa casa que esteja cheio dessas estátuas, a pessoa pode tirar um prato de comida que ele botou lá no pé da estátua e me dá, que eu vou comer, porque eu tenho certeza que essas estátuas aí não podem fazer nada comigo. Mas Paulo diz que tem um segundo grupo que ainda crê nos santos, crê em Jesus, mas ainda crê nos santos. Então, assim, e a pessoa tinha medo, rapaz, vai lá que eu vou ofender aí São Pedro, vai lá que eu vou ofender Santo Antônio, vai lá que eu vou ofender Maria. Eu sou crente, mas Maria é mãe de Jesus, então não quero. Então, assim era o povo de Corinto. Tinha uma turma lá que ainda estava pensando que os deuses tinham algum poder. E aí Paulo diz, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ele está dizendo, a consciência de vocês, os sábios aí já está firme, mas a consciência desse aqui não. Ele, quando come, não dorme. Ele, se comer isso aí, ele vai achar que cometeu um pecado, que caiu na idolatria, e olhe lá se ele não se desviar. E aí Paulo diz assim, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se não se comermos. Paulo está dizendo, ó, pessoal, isso aqui é uma coisa amoral. Se você deixa de comer, você não é melhor do que ninguém, porque você é fraco e deixou de comer. Se você é maduro, estudioso e já chegou à convicção de que isso não faz mal nenhum, você não vai ganhar nada se você comer. Então, se você é fraco e por isso você não come, com isso você não tem nenhuma vantagem. Porque estava assim, eu não como isso. É igual hoje. O pessoal devia ler a Bíblia. Hoje tem aqueles que vão numa quadrilha, tem aqueles que não vão. E quem não vai, acha que é melhor do que quem vai. E quem vai, acha que é mais sábio, mais maduro do que aquele que não vai. Então há uma confusão enorme. E essa confusão estava tendo em Corinto. Então tinha um que disse, eu não como. Isso é pecado. Se eu comer isso aí, eu estou desviado. Vou dizer, eu como tranquilo. E aí Paulo diz o seguinte, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço. Isso aqui era armadilha, escândalo. Era um pauzinho, uma madeira que ficava ali e que disparava e pegava a ave. Então Paulo diz o seguinte, de tropeço para os fracos. Então tinha os fortes e os fracos. Ele diz, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, você que já soube, que já aprendeu, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? Ele está dizendo, olha, você que não tem problema nenhum, está lá na mesa do ídolo, sentado, comendo, com a esposa, com os filhos. E passou um irmão que disse, filho, o irmão ali que é tão sábio, que prega tanto, ele está ali. Então, se ele está,
eu também vou parar e vou sentar. Só que Paulo diz, quando ele para e senta, a mente dele funciona diferente da sua. Na sua mente você está ali, você que é maduro, está ali sabendo que está diante de um pedaço de pau, madeira, de gesso, de bronze, de cobre, de pedra. Então você está tranquilo, mas aquele irmão fraco, quando sentou na mesa, disse: vixe, peguei. E começa a se sentir mal. Então a atitude dele é diferente. E Paulo diz: você levou o outro, que era fraco, a cometer pecado. Então ele sai dali achando que está desviado. Enquanto você sai e vai para casa tranquilo, o outro sai achando que está desviado, afastado de Deus, que se tornou idólatra, que voltou para a idolatria. Aí ele diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ele disse: agora essa pessoa que vai para casa, atribulada, achando que pecou, vai se desviar. Ele disse: deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes, essa é uma tradução muito boa, é dando um golpe. A consciência fraca é contra Cristo que pecais. Então, Paulo diz o seguinte: a minha liberdade vai até onde eu não fira o outro. A liberdade cristã, ela vai até onde eu não venha a ser motivo de tropeço. Aí ele diz o seguinte: se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, Paulo está mais ou menos assim: se alguma coisa que eu fizer vier desviar alguém, então, mesmo que isso para mim seja perfeito, normal, que não haja nenhum pecado nisso, nunca mais eu vou fazer. Ele diz: por quê? Porque é errado? Não. Porque eu não estou aqui para desviar a meu irmão. Porque eu não existo para afastar a meu irmão. Deu para entender, Anderson? Deu sim, meu pastor. Que horas tem aí, Anderson? Que horas tem? Que horas aí, Anderson? Anderson? Qual é a hora aí, Anderson? Que eu não estou vendo a hora aqui. Qual é a hora aí, Anderson? 21h19. Pronto, tá bom. Quando chegar 9h30, tu me avisa, por favor, que eu não estou vendo nada aqui. Eu ampliei as telas. Tá bom, meu mestre. Então, agora Paulo vai falar dos direitos dele. Então, Paulo falou a respeito das perguntas feitas a ele. E ele vai abrir um parênteses para falar dos direitos de um apóstolo. Porque as pessoas questionavam. Colocavam em xeque o apostolado de Paulo. Não, ele não é apóstolo. Esse homem está aqui por conta para ganhar dinheiro. E aí, como havia essa insinuação, porque a reputação de um pregador, de um apóstolo, de um pastor, tem que ser pura, tem que ser sem mancha. Então, como as pessoas falavam que ele estava ali só por causa do dinheiro, que o que ele queria ali era lucrar,
Então agora ele vai mostrar que ele tem direito de receber. Que ele tem direito de receber. E ele vai mostrar, usando vários argumentos, que ele tem direito de receber. E o primeiro argumento é extraído do seu apostolado. Ele vai dizer: não sou eu, porventura, livre? Livre de quê? Quando a gente fala em livre, tem que pensar nisso aqui. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, ele está falando aqui, e deste modo, pecando contra os irmãos, o pena é contra Cristo que pecais. Então, agora ele vai dizer, as pessoas estão dizendo lá no parágrafo anterior, que eles eram livres para comer onde quiser, para fazerem o que bem quiser, a chamada liberdade cristã. E Paulo está dizendo: não sou eu livre, porventura? Não sou eu, porventura, livre? Claro, a resposta aqui são perguntas de retórica. Tá? Você é livre. Os coríntios, que falavam tanto, eles: não sou apóstolo? Sim. Não via nosso Senhor Jesus Cristo, que era uma dos requisitos, era ter ouvido, mas o principal era a pessoa ter visto Jesus ressuscitado, ser testemunha da ressurreição. Tem muita gente que hoje se intitula apóstolo, né? E a gente deve perguntar: você viu Jesus ressuscitado? Você é testemunha? Porque Paulo disse: olha, eu vi o Senhor lá na estrada de Damasco. O Cristo ressuscitado apareceu a ele. Então ele é um apóstolo, porque ele viu o Senhor. Aí ele diz: acaso não sois vós o fruto do meu trabalho no Senhor? Ele está dizendo: vocês querem prova maior do meu apostolado do que vocês? Uma igreja plantada na pior cidade, no lugar mais difícil. E aí ele diz: se eu não sou apóstolo para outro, se tem uma turma aí que acha que eu não sou apóstolo, ou se no mundo todo tem uma turma, principalmente dos judeus convertidos, que acham que eu não sou um apóstolo, que eu sou uma pessoa que está correndo o mundo atrás de ganhar dinheiro, eles: para vocês eu sou. Vocês são o selo do meu apostolado. Naquela época, tudo que você ia fazer, queria botar autoridade, você tinha que selar. Então tinha uma espécie de argila, de massa, e cada pessoa tinha um anel. Então, quando você colocava aquela massa e colocava o anel, ninguém podia mexer. Então, Paulo está dizendo: vocês são o selo do meu apostolado. Está aí. Ninguém pode discutir, ninguém pode ser contra. Ele diz ainda: a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Então, ele está dizendo: olha, tem gente aí que vem e me enfrenta e me questiona. Aí ele diz assim: ele está dizendo, olha, estão dizendo que eu não sou apóstolo. Não temos nós direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então Paulo diz: olha, qual é a minha resposta quando as pessoas chegam para mim dizendo que eu só quero ganhar dinheiro? Que eu estou aqui, que eles me interpelam, dizendo: você quer ganhar dinheiro, você está aqui só por isso. Ele disse: espera aí. Se vocês dizem que eu estou aqui, ele diz,
Nós não temos direito a ser sustentado, a ter o que comer e o que beber. E nós não temos direito de levar, não que Paulo fosse casado, mas de levar uma esposa conosco nas viagens, na peregrinação. Ele diz, não é isso que fazem os apóstolos. Vocês não duvidam do apostolado de Pedro. Vocês não duvidam de Tiago. E eles, Pedro, quando viaja, leva a esposa. E vocês sustentam e acham isso normal. Tiago, vocês fazem a mesma coisa. Chegou o homem. É o pastor da igreja mãe. Os apóstolos, quando chegam, vocês dão comida, dão a melhor bebida, dão o melhor suco. E eles levam suas esposas. Alguns acham que não seria esposa, seria uma espécie de secretária, uma mulher para ajudar. Mas é bem possível que sejam esposas. Aí ele diz, todo mundo faz isso? Aí as pessoas dizem, é verdade. Quando Pedro chega aqui, aí ele diz, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Ele está dizendo, todos os outros pregadores se dedicaram completamente à obra de Deus. E vocês não fazem objeção. Será que só eu e Barnabé temos que continuar trabalhando, fabricando tendas? Então ele está dizendo, olha, o grande problema é que vocês não acham que eu sou apóstolo, e não achando que eu sou apóstolo, não querem me... Mas eu sou apóstolo. Tem alguns aí que não acham. Isso, mas eu sou apóstolo. E a grande maioria aí são meus filhos na fé. E se vocês têm certeza do meu apostolado, então eu tenho direito a comer e a beber, a ter um lugar para pousar, a, se fosse casado, poder levar uma esposa. Segundo argumento que ele tira da vida cotidiana. Ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele diz, qual é o soldado que vai comprar arma, espada, paga comida, vai para a guerra? Ele diz, não. O país é que paga. Ele diz, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele diz, todas as pessoas que plantam uma vinha vão beber vinho, vão comer as uvas. Ele diz, só quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite desse rebanho. Ele diz, claro, claro. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou numa guerra espiritual, mas eu vou ter que, além de estar numa guerra, ainda ter que trabalhar? Eu estou plantando e eu não tenho direito de comer dos frutos do meu trabalho? Eu estou apacentando e não tenho direito de beber do leite? Vocês responderiam isso aqui, sim. Mas para mim, vocês dizem não. Ele está dizendo, eu tenho direito. E aí ele pega o terceiro argumento e ele diz da lei. Ele diz, agora, porventura falam isso como homem, ou não o diz também a lei? Ele está dizendo, já que vocês disseram, não, ele argumentou que ele é apóstolo, ele argumentou da vida secular, do cotidiano, mas ele não mostrou nenhum versículo. E aí ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? É com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então Paulo diz o seguinte, lá na lei, o boi trabalhava.
E Deus, na lei, Deuteronômio, Deus disse, olha, quando o boi estiver trabalhando, pisando o grão, eles colocavam um tronco, espalhavam ao redor do tronco os frutos, o trigo com casca, cevada, tudo aquilo que tinha casca, e o boi ficava girando, eles ficavam tanjando o boi. Então o boi ia pisando e ia quebrando a casca. Depois eles botavam numa peneira, jogavam para o ar, a casca, que era leve, era levada pelo vento. Por isso o Salmo diz, a palha o vento espalha, a moinha, que era o resto que sobrava. Só que Deus proibiu, já que o boi estava trabalhando, o boi tinha direito de dar uma dentada, de abrir a boca ali e pegar um bocado de espigas, comer dos grãos, porque ele estava trabalhando. Aí Paulo disse, quando Deus falou isso aqui, será que ele pensou só em boi? Será que Deus estava preocupado só com os bois? A teologia era uma teologia do mundo animal? Paulo não. Ele diz, é claro que não, Deus estava pensando também em nós. Aí ele diz, olha, qualquer pessoa que planta, planta na esperança de comer, de usufruir daquilo. E ele diz, se vocês sustentam outro, que não ganharam vocês, não temos, eu e Barnabé, mais direito do que eles, já que nós plantamos a igreja. Aí ele vai tirar outro argumento agora, o quarto. É extraído daqueles que servem no templo, dos levitas, dos sacerdotes. Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, deixa eu fazer uma ressalva. Apesar de ter todo o direito de mostrar para vocês com argumentos, não usei desse direito. Abri mão desse direito, porque vocês estão dizendo que eu só quero ganhar dinheiro. E para mostrar que eu não estou aqui em Corinto só para ganhar dinheiro, eu abri mão de um direito legítimo para nada impedir o evangelho. Para vocês não dizerem, está vendo? Nós estávamos certos. Ele está dizendo, não. Preferi trabalhar para não impedir. Aí ele vai usar outro argumento agora. Depois que ele faz essa salva, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, vocês conhecem o mundo pagão. No mundo pagão, os sacerdotes, eles se alimentam de quê? Daquilo que é entregue no altar, uma parte deles. Vocês conhecem o judaísmo. No judaísmo, como é que o sacerdote é mantido? Por uma parte. Ele disse, eu vou dizer agora a maior autoridade. Jesus Cristo ordenou que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Mas aí, Paulo agora mostrou por A mais B, usando a maior autoridade que é de Jesus, usando a lei, usando o dia a dia, usando o seu apostolado. Então ele prova por A mais B que ele tem direito de ser sustentado. De que se ele tivesse recebendo daquela igreja, ele não estaria errando em nada. Mas Paulo abre mão desses direitos. Paulo não quer um centavo que não passa, não possa, as pessoas não tenham a oportunidade de dizer, esse aí veio aqui para ganhar dinheiro. Oh, meu Deus. Quanta gente hoje, no mundo que se diz evangélico, atrás de dinheiro. E outro
abrindo mão de um direito legítimo para poder ganhar as almas, confiando em Deus. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Ele disse, não trouxe uma esposa, não fui sustentado por vocês, não recebi um centavo, não como às custas de vocês, e não escrevo isso para que se faça assim comigo. Não estou escrevendo para que de agora em diante vocês... não. Ele disse, porque melhor me fora morrer antes que alguém anule esta glória. Ele está dizendo, olha, se era para eu estar mostrando a vocês que o meu trabalho é por interesse, melhor me fosse morrer. Ele sabe por quê? Porque a minha glória é poder dizer, ó, trabalho para os coríntios sem receber nada, sem querer nada, sem receber um centavo. Ele disse, é nisso que eu me glorio. Por quê? Porque tem gente aí que diz que eu só trabalho por dinheiro. E eu estou provando, ao não receber um centavo de vocês, que não é isso. E essa é a minha glória. É que quando alguém vem, eu digo, olha, não recebo um centavo. Não recebo um prato de comida. Não recebo o aluguel. Estou aqui por amor à causa de Cristo. Não, eu mostrei que eu tenho todo o direito, mas eu não vou usar o direito que eu tenho para não dar ocasião a vocês de falarem mal de mim. Vou tapar a boca de vocês. Deu para entender, Anderson? Sim, meu nobre pastor. Aí, assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar. Ele diz, olha, o evangelho é uma responsabilidade. Quando Cristo se revelou a mim, ele se revelou não para parar em mim, mas para que eu fosse um canal. Paulo compreendeu isso. O evangelho não para em mim. O evangelho passa por mim e atinge outras pessoas. Quanta gente pensa que o evangelho veio só para ele. E Paulo diz, não, eu recebi esse evangelho e eu tenho que anunciar. E ele sai de mim se eu não anunciar. Eu tenho essa obrigação. Aí ele diz, mas tem duas coisas. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então, Paulo está dizendo, olha, tem duas maneiras. Eu posso fazer de livre e espontânea vontade, com alegria, ou eu posso fazer constrangido. Se eu fizer como eu estou fazendo de livre e espontânea vontade, então vou receber um galardão. Se uma pessoa prega o evangelho à força, só pensando no dinheiro, essa pessoa está desqualificada. Essa pessoa não tem. O evangelho não é o bem maior. Aí ele diz, essa pessoa recebeu apenas um trabalho. E a qualquer hora pode ser dispensado. Não vai fazer falta, porque ele não está fazendo por amor. Aí ele diz, é que evangelizando propõe de graça. Ele vai falar muito de graça, porque as pessoas estão cobrando, dizendo que ele ali é um ganhador de dinheiro. Ele diz, para não me valer do direito que me dá. Ele está dizendo, eu vou evangelizar de graça. E não vou me valer do direito que o evangelho me dá, de ser do apóstolo, ser sustentado, de ter direito de levar uma esposa, de ter casa, comida. Ele disse, vou evangelizar de graça vocês aqui. E não vou me valer da autoridade, do poder que o evangelho me dá. Aí ele vai falar metodologia agora. Como é que ele faz? Ele diz, porque sendo livre,
porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele disse, eu sou livre. Mas eu tomei uma decisão de ser escravo. Os irmãos morávios eram um grupo de cristãos e eles souberam que havia uma ilha, eu até botei nas minhas redes sociais, que o dono era ateu e lá tinha muita gente. E eles queriam empregar lá, mas aquele homem disse aqui não. Aqui vocês não entram e de cada 4 morávios, um era missionário. Os irmãos morávios. E o que aconteceu? Aqueles irmãos ficaram impactados ao saber que havia uma ilha onde o rei era um ateu. Isso aconteceu na história da carochinha. E aqueles irmãos entraram em contato para viajarem para aquela ilha, mas o homem disse, aqui não. E aí os irmãos foram para casa e ficaram impactados. Esse povo todo vai para o inferno. Ninguém pode entrar nessa ilha. Aí eles tiveram a ideia. Entraram em contato com o dono e disseram, o senhor aí tem escravos? O homem disse, temos. E precisamos de muita mão de obra. Eles disseram, pois nós queremos nos vender como escravos. Esse é só ter um meio de ir para aquela ilha. É como escravo. Aí o homem disse, eu compro vocês. Aqui tem muita gente interessada em comprar vocês. Disse, opa. Mas o homem disse, é o seguinte, a gente compra, dá o dinheiro e vocês se viram para chegarem aqui. E eles se vendem, chegaram para a família e disseram, mãe, eu vou para fazer a obra de Deus. Mulher, eu estou indo para fazer a obra de Deus. Eu estou indo como missionário ganhar essas pessoas. Ore por mim, mas nós nunca mais vamos nos ver. Então houve choro, a despedida muito triste. Mas o povo sabia da importância de ganhar as almas. Então havia um consolo misturado com uma dor. E aqueles homens disseram, já que a gente não tem dinheiro, já que eles não mandaram dinheiro da passagem, nós vamos pegar o dinheiro que eles nos compraram e vamos comprar a passagem e vamos. E eles foram para evangelizar. E nunca mais voltaram. Mas ganharam muitas almas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Me fiz escravo. Aí ele diz como é que... Ele disse, procedi para com o judeu como judeu. Ele circuncidou Timóteo. Timóteo era meio judeu, ele disse, não, tem que andar, eu não vou colocar empecilho. Então o judeu vai ver Timóteo e vai dizer, olha, ele não é circuncidado. Ele diz, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então ele disse, olha, chegava lá, eu não ia criticar os escrúpulos da pessoa. A pessoa queria lavar as mãos muitas vezes, eu não lavava. É como hoje, tem igreja, eu não gosto de paletó. Mas tem igreja que, se você não for de paletó, então a gente vai. Abre uma exceção. Então Paulo chegava e dizia, eu chego lá, ó, a pessoa, ela acha que tem que tomar um banho, eu vou lá e tomo um banho, ela tem um lugar lá, uma pia especial para lavar as mãos, eu vou lá e lavo as mãos. Ele se circuncida, fala da circuncisão, eu digo que eu sou circuncidado, que eu sou da tribo de Benjamim, que meu nome é Shaul, daí vem a palavra Saulo, que não existe esse negócio de Saulo que virou Paulo, não, é que ele tinha 2 nomes, um era romano, o outro era judeu. E aí ele disse, aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo
o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele disse, quando eu chegava no mundo gentil, que as pessoas não tinham esse cuidado de lavar as mãos, como ritual, e as pessoas comiam determinadas comidas, eu comia com eles. Eu vivi com eles, assim. Ele disse, eu tinha uma lei que me norteava. Não era mais a lei do Antigo Testamento, era a lei de Cristo, estava no meu coração. Que me dizia que eu devia fazer aquilo por amor. Então, eu sabia como abordar cada pessoa. Ele diz, fiz-me fraco para com os fracos. Ele disse, quando eu percebia que a pessoa era fraca, imatura, eu descia ao nível dela, conversava na língua dela, trabalhava no terreno dela. Eu não me mostrava o melhor, mais sábio. Não, eu me humilhava, chegava lá, como quem ensina criança, cantando. Aí ele diz, fiz-me tudo para todos, com o final de por todos os modos salvá-los. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele disse, tudo isso eu fiz para ganhar as pessoas para Jesus. Usei todos os métodos. Abordei cada pessoa no terreno dela. Se eu ia para o judeu, eu abordava de acordo com a maneira que ele via o mundo, com a sua cosmovisão, a visão do mundo. Se eu estava no meio dos gentios, eu não agia como um judeu que me separava, que não me sentava na mesa, eu me sentava. E aí Paulo disse, olha, e eu fiz isso para ganhar o maior número e para ser participante do Evangelho. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aqueles que não ouviram, não assistiram aqui, como Anderson, coloquem presente seu nome lá no YouTube. Não é aqui no nosso grupo, é lá no YouTube. E coloquem presente. Fulano de tal, assistir presente. Então, Deus abençoe. Fique com Deus, Anderson. Deus seja contigo, em nome de Cristo. Alguma pergunta, Anderson? Não, pastor. Então, Deus te abençoe, meu irmão.